Fala, galera corintiana, nação corintiana. Nós estamos aqui em mais um Giro de Craque. E hoje trazendo notícias atualizadas do Timão, após ter vencido o São Paulo por 3-2. Muita coisa acontecendo, Corinthians saindo da zona de rebaixamento, né? E nós vamos bater um papo aqui legal, trazendo bastante informação. Tomando água aqui para começar, já peço que você se inscreva, compartilhe, ative o sininho, porque tem muitas atualizações legais aqui no Giro de Craque, que acontece aqui na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no centro de Itaquera. Então, se você é fã do Corinthians, torcedor do Corinthians, chega mais, deixe seus comentários e vamos juntos aqui no canal Esquina Cast, podcast Esquina Cast agora com o Giro de Craque. Então vamos aqui para as notícias do Corinthians, começando aqui pelo de placar. Vamos nessa então, aqui abrir os trabalhos aqui no nosso de placa. Vamos falar do Majestoso, né? O pessoal acompanhou com a gente também aqui no Arquibancada TNT Esportes. Eu tenho que ficar ligeiro com o Beckler, viu? Isso, senão ele rouba meu emprego também aqui. Eu sou a segunda voz. Ô, Beckler, vou começar com o Wilson, porque o Wilson usou o termo amasso. Ontem nós falávamos aqui na transmissão no Arquibancada TNT Esportes. Eu não estava achando um amasso, assim, o primeiro tempo, não estava achando um amasso. Tudo bem que o gol do São Paulo, é isso a gente analisar. Óbvio que a gente vai destacar também a questão da saída de bola ali do Corinthians, que foi um erro, talvez o São Paulo não tivesse encontrado esse gol. Tá aí no detalhe, né, a saída de bola errada do Ranieri, talvez o São Paulo não tivesse encontrado. Mas você achou que foi esse amasso mesmo? O São Paulo não viu a bola? Não, eu acho assim que até os 12, 15 minutos do primeiro tempo o jogo estava até aberto, que a gente falava, o jogo tá legal e tal, mas o São Paulo desceu duas vezes. Desceu uma pela direita com o Arthur, que ele toma uma decisão errada, e desceu uma com o Ferreirinha, que ele tira para direita e chapa, o Hugo Souza pega. Depois daí, só deu o Corinthians. O Corinthians mandava os jogos com o Garro caindo mais pela esquerda, com o Bidu e o Lingard, que, de novo, o Lingard me impressiona o quanto ele tá correndo, o quanto ele tá ajudando taticamente. E pela direita com o Mateuzinho, Carrilho e o Yuri Alberto fazendo o facão. Cara, o Corinthians, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí vem o lance do gol, e aí tem um fato curioso, que ontem na entrevista coletiva, o Gabriel Sá do Arquibancada Tricolor, ele fala pro Roger, o Corinthians ele dá a entender, o Corinthians deu o gol. E aí o Roger, o bastidor depois, fala assim, você acha que ele deu o gol? Cara, Roger, o Corinthians deu o gol. Tem uma pressão ali, mas se o Ranieri não é displicente daquele passe, quando a pressão do time dá certa, quando a bola vai para a direita, o time encaixa, a pressão funciona, você coloca o time adversário em posição de desconforto. Não foi o que aconteceu. A pressão funciona. É um passe simples do Hugo pro Ranieri, que o Ranieri, com alguma displicência ou cansaço, tenta um passe, ele é travado, isso não é pressão. E outra coisa, se você tem o Hugo... Os dois gols do São Paulo, o Corinthians deu dois jogadores no mesmo setor, porque a ideia é que tem um jogador livre. Se você tem um goleiro e mais um, você não vai ter jogador livre, né? É pro goleiro fazer aquela jogada então foi um erro de leitura, um erro de movimento do Corinthians, e não o fato da pressão do São Paulo. Então, sim, foi um gol dado pelo Corinthians, ao invés do São Paulo voltar melhor, voltar para o segundo tempo mais ligado, piorou. Nossa. O Corinthians, até o terceiro gol, ele mandava o jogo pela direita e pela esquerda. Começou olé. Não, começou a torcida a gritar olé, isso cara. Depois, mas até sair o segundo gol... Então, quando o Corinthians tá 3-1, o Corinthians começa a dar olé. Depois sim, mas até o segundo gol, o Corinthians pressionava, não deixava o São Paulo respirar, jogar... Chegava pela esquerda e pela direita, faz os dois gols, dois golaços. Você tem razão, foi um amasso. Foi um amasso. E assim, o segundo gol sai pela direita, mas se a gente volta 30 segundos à fita, aquela jogada tinha sido feita pela esquerda. Mas sabe o que me chama a atenção nisso daqui? É que o Bobadilha falou que não foi um amasso, né? Bobadilha falou que o São Paulo deu os gols pro Corinthians. Na verdade, foi ao contrário. O Corinthians deu 2 gols pro São Paulo. Essa é a minha opinião, tá? O Bobadilha falou uma grande bobagem aqui, não é à toa que o nome dele é Bobadilha. Ela não saiu, o Corinthians recomeçou, jogou pelo outro lado, acho que saiu um cruzamento, alguma coisa assim. Segundo?
O segundo gol, que é o gol do Mateuzinho. Então, o terceiro começa na esquerda com o Gustavo Henrique. Sim, aí é uma saída dessas Golaço, Ranieri. tem muito do Fernando Diniz nos dois gols, né? Você enche um lado de campo de jogadores, e eles fazem tabelas por ali e a jogada acaba do Olha o tanto de jogador que tem aberto e, se eu não me engano, o Bidon ali no meio, em vez do Ranieri tomar a decisão de tocar pro Bidon ou voltar pro Hugo, ela começa na esquerda, ele pega sai uma triangulação e faz o passe mais difícil. Realmente, o Ranieri tomou a pior decisão possível. Mateuzinho, Carrinho e Mateuzinho. Eu acho que o Corinthians tenta, o São Paulo recupera, o Corinthians já pressiona, recupera de novo e reconecta pela direita. A gente tinha visto o jogo contra o Peñarol, que o Corinthians acho que tinha jogado muito bem, só que tinha sido tudo pela esquerda. E pela direita praticamente só acabava as jogadas. Ontem o Corinthians mostrou isso que você disse. O Corinthians, por um lado e pelo outro, ele conseguiu atacar muito bem. É o melhor jogo. Posso fazer um adendo rapidinho, Marcelo? Vai lá, Quem é o zagueiro do São Paulo ali? É o Sabino. O Sabino tá de sacanagem, né? Mas por quê? Volta o lance aí, vocês vão ver. O zagueiro tem que saber, o Mateuzinho tem perna esquerda pra quê? Subir no ônibus. Ele vai cortar pro fundo, irmão. Mas... Wilson Júnior. Você não pode... Você, por exemplo, ia levar sempre pro fundo. Olha, a perninha direita. A maldade aí. Pra perna contrária. Mas é característica de Ricardinho. Ali, ó, agora, ó. Deu fundo pro cara. Um abraço. Ele dá espaço e deixa o Mateuzinho levar lá pro fundo. O Mateuzinho jamais ia trazer pra perna esquerda. Pode ser, mas ele também pensa, se levar pro fundo ele vai ficar sem ângulo, né? Mas tinha ângulo, né, Marcelo? Que não tá bem no fundo, né? Ele dá só um tapa e já engatilha muito rápido. O Mateuzinho, né? Foi um golaço, um gol espetacular. Mas o zagueiro de São Paulo, que segundo o Wilson disse ontem, é um bom zagueiro. Coitado, Wilson. Vacilou. Cara, enfim, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que não ali... Não precisa concordar, não. Dentro da área é difícil você adivinhar. E aí, todo mundo que tenta surpreender, surpreende. Alligator, Crocodile. Ontem eu meti um Alligator. Não dá pra fazer coisa melhor nesse gol aí, Marcelo? Marcelo Becker. É muito bem colocado, é muito no Ele cantinho. bate na bola, tá? Ele toca nela. Se ele tem o braço o que eu acho é que a defesa do São Paulo toda afunda, né? Quando você tá morrendo de medo, você afunda pra dentro do gol, e o Bidon é muito inteligente de esperar na segunda linha, né? Aí foi defesaça do Ele arruma o corpo, né? Aí ele tem tempo pra ler um livro, pô. Do que ele domina ali, eu acho que a defesa afunda quando passa em profundidade, né? Que aí a defesa acompanha a linha da bola, te obriga, mas aí expõe o mau posicionamento dos volantes. Né? Sabe o que me chamou mais atenção aqui? De verdade mesmo? Foi o espaço que o Corinthians tinha, principalmente o maior setor de criação do Corinthians, né? Não é nem setor, os dois maiores criadores do Corinthians, que era o Garro e o Breno Bidon, o 8 e o 7. Esses caras com o espaço que tinha não pode ter, porque é toda hora enfiando bola, né, deixando os caras na cara do gol, entendeu? Lingard muito rápido, o Yuri Alberto muito rápido, Lingard mais técnico que o Yuri. Então, assim, burrice do São Paulo. Realmente o Roger tá indo de mal a pior, essa é a minha opinião. E não tem condições de jogar dessa maneira, né? Os volantes saem para dar combate, o passe em profundidade, a defesa acompanha a linha da bola, abre espaço pro Bidon, que tava ali quase que o jogo inteiro. E aí os volantes fora Bidon de posição, jogou demais. entra nele, ele domina até errado. Nossa, o Bidon alugou um triplex na cabeça dos defensores do São Paulo. Você tinha falado do Rafael, eu acho que no primeiro gol ele podia ter feito alguma coisa a mais, porque bola de primeiro pau, o goleiro tem que antecipar no... Olha o passe do Garro. O Luciano tá em brincadeira. Meu Deus do céu. Já tirar daquele jeito. Se eu fosse torcedor do São Paulo, eu ia ficar revoltado com o Luciano naquele lance. Brincadeira. Ele abandona claramente a jogada pra pedir uma falta, pra cavar uma falta. Então, assim, é uma situação também... Olha a jogada do gol que a gente estava falando. Se o Hugo Souza vai fazer essa saída, você não precisa do Ranieri ali. Não faz sentido. Porque você tira a vantagem de ter um jogador livre. Será que falta confiança pro Hugo Souza? Não, mas aí você assim, tira o goleiro dali. Talvez entendendo o movimento um pouco... Podia ter jogado ali atrás, né? O Breno Bidon tá dando aí... Meu Deus. Ele fazendo dando opção de passe aqui, toda hora falando, toque em mim, ele não viu o Ranieri, acho que ele tava em choque. Posicionado. Então, foi já é o gol do displicência Mateuzinho. do Ranieri, que fez uma ótima partida. Assim, o Ranieri, ele atrai... Bom, pessoal, essa foi a visão da galera aqui de placa, né? Vamos aqui pro próximo. Deixa eu rodar a transição, vinhetinha de transição aqui.
Vitória vamos fundamental, necessária aqui com num o clássico em casa e para Chico sair Garcia. da zona do rebaixamento com resultados combinados. Com isso, o Corinthians deu um tchau pro Z4, pelo menos por enquanto, e tomara que nunca mais volte para lá nesse campeonato, né? Vitória por 3-2, um placar completamente, absolutamente enganoso. Porque se a gente falar dos 2 gols do São Paulo nada os fez para conquistá-los. Com certeza, concordo. Tem uma pressão ali, né, no erro do Ranieri, mas assim, foi um erro completo do jogador do Corinthians, que obviamente o Bobadilha aproveita, o Luciano faz o gol, naquele momento em que o jogo estava apenas 1-1, finalzinho do primeiro tempo, em que o São Paulo poderia voltar para o jogo, mas isso não acontece e o último gol então foi um gol entregue do Corinthians para o São Paulo no gol contra do Mateuzinho e por isso o Corinthians venceu apenas por 3-2. Mateuzinho artilheiro mas poderia ter vencido por muito mais. De que maneira o Corinthians ontem venceu o jogo do São Paulo? Muito pelo meio-campo, muito pela escalação kamikaze do Roger, praticamente um 4-2-4, porque o Luciano não é meia, embora ele faça a função, volte ali, ele não é meia, ele é um atacante, juntamente do Caleri, do Ferreira, do Arthur, que obviamente podem ter mas São Paulo compromisso não tem um tático, mas meia, isso né? nem aconteceu no jogo. Isso que e aí mata. você ter apenas 2 volantes, como o Danielzinho e o Bobadilha. E aí, obviamente, quando você tem um meio-campo com Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, jogadores de toque de bola, de controle, de posse, isso sem contar o Ranieri, né? Então, o São Paulo tinha 2 jogadores num setor em que o Corinthians tinha 4. E assim, quando você coloca uma escalação como essa, e eu entendi o motivo dela, só que você vê com 5, 10 minutos que não vai acontecer na prática o que você pensou, você tem que mudar. Eu entendi a escalação. Qual é o objetivo quando o treinador coloca um time como esse? O Corinthians vai ter a bola, vai ser propositivo, O Chico é o corintiano, o gremista mais corintiano dois que jogadores tem, né? rápidos como o Ferreirinha e o Arthur, eu vou espetar nas costas dos laterais ofensivos que o Corinthians tem, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, e pronto. Ali eu vou criar minhas jogadas. Naquele jogo meio modelo, sob comando do Roger, que foi o 4-1 sobre o Cruzeiro, lá disputado no Morumbis. Mas isso não aconteceu em nenhum momento. Porque para isso acontecer, o São Paulo precisava contra-atacar. E o São Paulo não contra-atacou. Aliás, o São Paulo não atacou e não contra-atacou. Quando o São Paulo tinha a bola, em momentos muito esporádicos, em que o Corinthians estava bem postado, imediatamente recuperava a bola, saía tramando, pé em pé, e chegava até o ataque. Ok, o primeiro gol foi numa bola parada, mas que também é treinamento. Porque se vocês repararem, o Gustavo Henrique é o cara avisado, né? Tá todo mundo entendendo que a bola parada do Corinthians vai buscar o Gustavo Henrique. Então é óbvio que os jogadores do São Paulo ficaram com uma atenção voltada para o Gustavo Henrique. E esqueceram mesmo do Ranieri. o Gustavo Henrique descolou, tá? Porque o São Paulo marca meio que por zona ali, né? Não foi uma marcação individual, foi cada um na sua posição. Só que aí... E quando o cara desloca, que é básico hoje de uma bola parada, que foi o caso do Ranieri e do Gustavo Henrique, tanto que o Gustavo Henrique tá chegando junto do Ranieri. E quando ele chega junto do Ranieri, o Ranieri nem precisa pular, né? Porque a bola é meia altura no primeiro pau, e aí é uma mudança, claro, você surpreende o adversário, né? Porque normalmente essa bola do Garro... O Gustavo, por si só, vai trazer 2 ou 3 jogadores ali rodeando ele ali, porque ele, além de ser muito alto, ele cabeceia como um atacante. Então, tipo... Por si só, a galera já pegou a manha do Corinthians, da bola parada, ele vai arrastar esses caras. E aí vai sobrar pro Ranieri, pro Yuri Alberto, Pedro Raul, que é bom cabeceador se tiver lá, né? Quem mais é bom cabeceador ali? O Gabriel Paulista já fez gol, o próprio André Ramalho já fez gol de cabeça se tiver jogando. Então vai sobrar para esses caras que têm uma estatura um pouco melhor. O próprio Lingard não é tão baixo, né? Memphis já fez gol, assim, então... a presença dele ali na área já vai chamar uns 2, 3 jogadores ali para tentar barrar a altura dele e o tempo de bola dele, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Ela é esticada até um segundo pau para o Gustavo Henrique ou fazer o gol ou escorar para dentro da área. Agora foi uma medida surpresa, né? Naquele primeiro pau, só que o Gustavo Henrique, repito, descolou. Ele também tá chegando junto. Então, se o Ranieri não faz o gol, fatalmente o Gustavo Henrique faria. E isso é treinamento também. O que indica uma superioridade aí, né, nas estratégias do Diniz em relação ao Roger. Aí o Ranieri faz o gol. Primeiro gol, ok. O Corinthians já merecia pelo volume, pelo que vinha construindo, mas assim...
pouquíssimas chegadas do São Paulo, para dizer nenhuma, né? São Paulo até então não conseguia fazer nada no jogo, primeiro tempo quase todo do Corinthians. 2 gols Corinthians deu pro São Paulo. O São Paulo consegue um gol entregue pelo Corinthians Não, naquela 2, saída Chico. curta ali do Ranielli. Mateuzinho O Diniz foi fez um questionado golaço. sobre isso, ele foi muito sincero. Mateuzinho é craque. Porque ele recuperou o Ranielli emocionalmente no vestiário para que o Ranielli voltasse pro Ranielli jogo nem ficou e mal. fizesse uma baita O pessoal partida. Porque fala ele muita faz o bobagem. gol. Ele faz o gol, só que ele entrega um gol num erro em que o Diniz, e isso a gente tá acostumado a acompanhar o Diniz, né? Ele fala que ele não considera erro, né? Ali ele obriga o jogador a ter coragem, a jogar, a se entregar, e isso tá dentro do pacote Diniz, né? Que a gente vai ter que entender. Que Obriga muitas vezes não, os caras vão ele fazer cobra. coisas mais ousadas porque ele permite, porque ele estimula, porque ele entende que o futebol é isso, é claro. Cabe ao jogador, na tomada de decisão, entender como uma área segura ou não. E ali o Ranielli, né, numa falta de atenção, num segundo, ele vai tentar um passe para o Jesse Lingard e o Bobadilla antecipa. E é muito também do adversário, né? Galera, giro de craque toda segunda-feira, tá? Toda segunda nós temos giro de craque às 13 horas, tá? Então, não perca aqui nosso canal Giro de Craque Notícias do Timão às 13 horas. Tamo junto. Voltando. É claro que o gol ainda, eu repito, é entregue do Corinthians ao São Paulo. Mas é claro que o São Paulo, como todo time que vai jogar contra o Corinthians, como todo time que joga contra o Fernando Diniz, sabe que em algum momento os caras vão sair jogando. E aí você encurta para tentar forçar o tipo de erro que acabou acontecendo. Mas vamos lá, estrategicamente dentro de um jogo, dentro de um contexto, o São Paulo não fez nada para merecer o empate, mas conseguiu. E aí, qual é a alternativa? O que a gente imagina que isso possa acontecer? Bom, se ele não quis mexer no time durante todo o primeiro tempo e ainda foi beneficiado com o gol, chegando ao intervalo, com o clássico empatado em 1-1, apesar de não estar jogando bem, e a escalação não ter funcionado na prática, a gente pensa, bom, agora o Roger volta com o Cauli, tira um dos pontas, coloca mais um volante, baixa o Luan, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e isso não acontece. Ele vai trocar só com 25 minutos do segundo tempo, quando a vaca já tinha ido para o brejo, né? Quando o Corinthians já tinha conquistado o seu placar. Então, foi muito mal o treinador de São Paulo nesse sentido, de não... De pensar errado a estratégia para o jogo e ainda assim não ter feito nada para mudar a estratégia durante a partida. Bom, pessoal, essa foi a visão aqui do Chico Garcia. Vamos para mais uma transição aqui para ir para a nossa última etapa. Nós vamos aqui agora para o Mesa Redonda, vendo a análise da galera do Mesa Redonda aqui. Solta o play. Assim que possível, a gente já volta com o Salazar acompanhando a vitória do Santos em cima do Bragantino e, claro, o Neymar na rede, o Neymar muito na expectativa de na outra segunda-feira, não amanhã, na outra segunda-feira, a convocação para a Copa do Mundo. Vai ou não a Copa do Mundo? Vai. Então, a gente já vai falar Se ele não do for, Santos, a gente nem já assiste. a gente volta para a Neoquímica Arena. Aliás, vamos colocar os lances de Corinthians 3, com lances polêmicos. São Paulo 2, Neoquímica Arena. O São Paulo que vinha de 5 jogos de invencibilidade. Tá aí início do jogo, defesa do Rafael. Corinthians sai para o jogo. O São Paulo dá o troco. Boa defesa do Hugo, hein? Cruzamento lá para dentro da área. Corinthians fica pedindo pênalti. Aí o lance do primeiro gol do Corinthians. Ranielli de cabeça. Ranielli de cabeça, depois da batida do escanteio. Corinthians 1-0. São Paulo reclamou muito de uma possível falta no Luciano. Aí mais Corinthians, falta na entrada da área. Olha a bola do Garro. Olha só. Yuri Alberto que continuou na seca. E aí o Corinthians aos 40 minutos do segundo tempo inventa de fazer a saidinha do primeiro tempo, inventa de fazer a saidinha e Luciano deixa tudo igual. Pessoal, as imagens a gente não pode 1 a 1 no finalzinho mostrar aqui, né? Por isso do logo aqui na frente. Tá aí no detalhe para você. E agora o golaço de Mateuzinho. O Corinthians no segundo tempo faz 3 a 1. A gente vai discutir lance a lance com a nossa bancada. Aí vem o Corinthians.
Agora o terceiro gol com o Bidon, aquele foi o gol do Mateuzinho, foi o segundo, um belo gol, também foi um belo gol do Bidon. São Paulo tentava descontar e descontou com a ajuda de Mateuzinho. O final ficou em Corinthians 3, São Paulo 2. Começa com o Paulo Sérgio, o Miller daqui a pouco vai falar, Pintado, todo mundo fica à vontade. Paulo, resultado justo, e esse Corinthians hoje com o São Paulo venceu por 3-2, sofreu um pouquinho no finalzinho, mas poderia ter ampliado a vantagem. Qual foi a sua avaliação do jogo, Paulo? Boa noite. Bom, boa noite, Garrafa, você de casa, sem dúvida nenhuma, um bom jogo. Um clássico que bom nós jogo de um lado só, né? esperávamos, né? Porque nós estamos acostumados a clássicos passados ver grandes jogos, né, Pintado? Então foi um bom jogo. O Corinthians teve as suas chances. No primeiro tempo foi superior à equipe do São Paulo. São Paulo também foi agressivo em alguns momentos. É lógico que o Corinthians sai fazendo 1-0, essa jogada de bola parada do Corinthians é muito forte. E aí vem a falha defensiva. Acho que faltavam 5 minutos para terminar o primeiro tempo. Esses momentos aí, momentos de você pegar, pôr a bola, dar chutão para frente. Não precisa, está acabando o primeiro tempo, segura o resultado. Mas foi um jogo muito bom, de várias emoções. É lógico que a gente fica feliz, né? É o gol do Mateuzinho. Quando eu falei, o gol do Mateuzinho vai para a seleção. Aí depois o Mateuzinho pega e faz aquele gol contra, aí todo mundo, o pessoal aqui do meu lado, falou, e Mateuzinho agora tem que ir para a seleção, né? Mas o Mateuzinho está numa boa fase, Bidon numa boa fase, né? O Bidon tem que parar um pouquinho de reclamar, eu preciso conversar com ele, Pintado, o jogador, para ele parar um pouquinho de reclamar com o juiz, a arbitragem, porque se trata de um grande jogador, né? Sim. Se trata de um grande jogador. Foi um ótimo clássico, eu gostei muito e esse resultado para o Corinthians foi muito importante. Defesaça do Hugo, hein? Vamos esperar agora os outros jogos aí, Grêmio, Vasco, que se o Vasco perde aí, o Corinthians sai da zona e o Grêmio também. Se o Grêmio perder, o Corinthians sai da zona e rebaixamento. Aí o Grêmio está perdendo para o Flamengo. Pintado, a sua avaliação, vocês fiquem à vontade para entrar, não precisa distribuir o jogo, não. Pintado, por que o São Paulo sai com derrota? É a primeira do Roger contra o Corinthians, ele sai com derrota. Vinha de 5 jogos sem perder. Time descansado, mas perde na Neoquímica Arena. Por quê, Pintado? Primeiro, a expectativa com o time do São Paulo é muito maior do que a possibilidade, né, Garrafa? O São Paulo criou uma expectativa assim, muito grande, como se, poxa, agora a gente já resolveu todos os problemas. Não é bem assim, né? Um clássico se decide ou se define por detalhes, né? Bola parada ela é muito importante. Assim como eu. Golaço do Mateuzinho. Nessa construção que tá louco. A gente vai ver muito isso do Corinthians, do Diniz. Tenho certeza que a gente vai ver bastante disso. Mas é importante a gente ver um jogo de boa qualidade, né? 5 gols, tudo que a gente gostaria de... O futebol brasileiro precisa de 2 grandes equipes como São Paulo e Corinthians, sabe? Acrescentar isso, dar essa alegria para o torcedor, para a gente que vive do futebol. Sim. A gente quer ver gols mesmo, que é bonito isso. E cada vez mais a gente espera que isso aconteça. Não foi um jogo truncado, né? Clássico normalmente é assim, né, Paulo? Normalmente é truncado e briga aqui, bola parada. Não, foi um jogo bem aberto, as duas equipes partiram pro ataque, e isso é muito bom. Ô Miller, quem, de repente, tá só acompanhando mesa, nem sabia, né, Dia das Mães e tal, não acompanhou o jogo, talvez lá 3-2, acho que o São Paulo brigou par a par com o Corinthians. Foi esse o jogo que você viu ou não? Não, absolutamente. O São Paulo achou 2 gols no erro do Corinthians. Isso é fato. Eu não vi o São Paulo criar 3, 4 oportunidades de gol. Como que o Corinthians criou? O Corinthians criou muitas oportunidades. O Roberto pegou no primeiro tempo e pegou um gol na cara do Rafael. O Rafael defendeu com o pé. Então, acho que o Corinthians jogou muito mais que o São Paulo e mereceu a vitória. Sim. O São Paulo está longe daquele São Paulo do Crespo. É bem verdade falar isso, que é verdade mesmo. O São Paulo só está lá em cima porque no começo do campeonato o Crespo venceu 4 jogos seguidos. E está se mantendo lá em cima por conta disso. Agora, eu não vejo nenhuma evolução no time do São Paulo, evolução técnica, o time inventando alguma coisa em termos de dinâmica de jogo. O São Paulo não tem isso. O Diniz... Aí eu quero ver os jornalistas hoje perguntar para o Diniz o que ele está fazendo para manter o mesmo time, a mesma escalação,
descansado. Quarta, domingo, Quarta e domingo. Aí os jornalistas não vão poder mais fazer aquelas perguntas idiota, né? Então você vai poupar porque o jogo foi muito desgastante, o ambiente, a atmosfera estava muito ruim. Mas isso aí tem que plantar os próprios técnicos. Não, veja bem. Quando o jornalista pergunta isso, é porque ele está sem noção. Pelo amor de Deus. Quarta e domingo, o Diniz está jogando aí, o time descansado, jogou muita bola, poderia ter feito 4 ou 5 gols, Xará, que seria um placar normal. Teria sido um placar normal, pelo que o Corinthians criou. Então, acho que o clássico hoje, saiu o vencedor, que é o Corinthians, merecidamente, pelo que fez dentro de campo. Outra coisa, o Corinthians jogou muito à vontade. Né? Então, toca a bola, corre menos, né? Faz 1-2. Confiança, né? Confiança. Então, quando você tem um time dessa forma, você tem que pôr os jogadores para jogar. Melhor do que ficar dando pique na semana lá, né, Pintado? Você hoje treinador, o jogador não joga, ele tem que ficar dando pique na semana e fazer um trabalho físico ali, outro ali. Ganhando, você quer jogar todo dia. Ganhando, você quer jogar jogando todo dia. Você vai descansar no jogo. Garrafa, quando o Celinho, o saudoso Celinho dizia isso, o saudoso Tele Santana dizia isso, né, Pintado? Sim. O time, quando tá com o meio campo reforçado, Garrafa, dificilmente ele toma gol, porque a bola vem para a defesa mascada, já vem quebrada. Né? É verdade. Diferente. Olha o gol, o gol do Bidon, tinha 4 jogadores do São Paulo marcando o Roberto dentro da área. Será que só eu que vi isso? Vamos colocar então. Olha o gol. Vamos colocar o gol do Bidon. O terceiro gol do Corinthians, né? Bragueto, você quando apitava, enquanto a gente separa o gol do Bidon, Bragueto, você quando apitava, encontrava com os jogadores, os mesmos jogadores, quarta e domingo. Você também é dessa época? Bom, pessoal, então esse foi mais um Giro de Craque aqui, trazendo atualizações do que foi o jogo ontem. Peço que você se inscreva, ative o sininho e bora crescer juntos aqui, trazendo atualizações. Estou aqui do lado do estádio do Corinthians, bem perto, dá para ir a pé. E futuramente, quem sabe, a gente faça umas entrevistas por lá, hein, dia de jogo. Quem sabe? Então, iniciando aqui esse projeto, confiante que vocês vêm junto e quero trazer vocês que estão aqui por perto assistindo, quem sabe vir aqui comentar com a gente, né, no ao vivo, fazer uma live. Aqui é um estúdio de podcast, onde tem um EsquinaCast. Dentro do EsquinaCast tem algumas grades, por exemplo, Café com Marketing, Café com Deus, vai ter Perrengue Gourmet, está sendo gravado algumas coisas agora, e também a parte de futebol, que é o Giro de Craque. E Giro de Craque esse que cá estou comentando e trazendo atualizações de de alguma galera profissional aí que está trazendo aqui informações do Timão, e a gente vai reagindo junto, e peço que vocês venham comigo, deixem os comentários, compartilhe, ative o sininho, coloque aí nos status, no grupo do WhatsApp, para a gente poder crescer juntos. Nós estamos aqui pertinho, como uma família, e acreditando sempre em crescer. E se vocês não estiverem gostando também, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu sempre tento ver todos os comentários e a gente começa ali uma conexão, né? Um engajamento juntos, tá? Então, se inscreve, porque a única forma de dizer que esse conteúdo é relevante e importante é se inscrevendo e ativando o sininho para receber os cortes também. Então, tamo junto, Giro de Craque fica por aqui e até mais.